Muito bem, de volta ao vivo pela TV Horizonte, jogada de classe e também pelas redes sociais, Facebook, YouTube, muita gente assistindo. Muito obrigado pelas mensagens, pelo carinho de vocês, pela grande audiência, principalmente para quem gosta de assistir à noite, né? Um horário que pode ser uma surpresa. Daqui a algum tempo a gente pode mudar o programa de horário e passar a fazer o programa à noite, que talvez atenda mais aos grandes telespectadores, aos grandes amantes do futebol, que neste horário não podem assistir por estarem trabalhando, etc., almoçando fora de casa, mas à noite tem tempo. Então, aguardem, vamos deixar por enquanto a bola rolar para ver como é que fica. Olha, a Multimarcas Consórcio, você sabe, é uma empresa multibrasileira. Multimarcas Consórcios é espetacular. Se você tem o sonho de ter a sua moto, o seu carro, comprar a sua casa própria, fazer uma operação plástica, tudo isso você encontra crédito na Multimarcas Consórcios. Acesse o site da Multimarcas Consórcios, que é multimarcasconsórcios.com.br, ou ligue para lá. Pode ligar para lá agora, inclusive, sem problema nenhum. Tem alguém lá para te atender com muito prazer. 3036 1688, 3036 1688. Vamos então chamar a entrevista do Lisca Doido. Vamos ver o que ele disse depois de tanta emoção de um jogo tão bonito, tão gostoso de se ver, apesar da dificuldade do América em fazer o 1-0. Mas 30 segundos suficientes faltando, mas suficientes para o América conquistar essa vitória tão importante. Roda aí. E eu acho que foi merecido, né? Porque foi um time que martelou o tempo todo, principalmente no segundo tempo. Acho que a Ferroviária sentiu um pouco o ritmo, né? Não estava há 30 dias sem jogar, e nós mesmo com um acúmulo de jogos, o time cresceu, pressionou, buscamos alternativas ofensivas com o Neto, com o Marcelo, com o Cauê, né? Em nenhum momento deixamos eles contra-atacar, que era a proposta deles, né? Então isso foi muito assertivo da nossa equipe, a linha defensiva controlando, porque você se expõe a um jogo difícil, porque você começa a se expor, a arriscar, perder algumas situações, chegar no último terço, e sempre é perigoso um adversário da qualidade da Ferroviária, né? Então o time está de parabéns por poder agredir o tempo inteiro e não sofrer, né, transições defesa-ataque do adversário, né? Então acho que tivemos calma também para elaborar bem a última jogada, né, na última bola. Pedimos no intervalo para os cruzamentos entrarem mais fortes, mais no chão, porque cruzamos muito no primeiro tempo e até no segundo, mas aproveitamos pouco. Mas eu acho que foi merecido. Tomamos um gol aí contra o Operário, né, na última bola, igualzinho a hoje, né, aos 49, e hoje também. Mas aceitamos essa troca, né, porque na Série A, B ainda temos poder de recuperação, perdemos 2 pontos, mas na Copa do Brasil era tudo ou nada. Te confesso que eu já estava analisando até os batedores de pênaltis, trabalhando em cima disso, que nós já vínhamos treinando também essa semana. Mas a qualidade ali da nossa jogada do Marcelo, Juninho, Daniel e a boa presença do Rodolfo na área definiu a nossa classificação, acho que de forma merecida. Muito bem. E o América, então, com essa vitória tão importante, jogando bom futebol, evidentemente que vem feito um rolo compressor em cima do Cruzeiro. Aí já é Campeonato Brasileiro Série B. Esse jogo, confirmado pelos companheiros, será no sábado. E, naturalmente, que o América precisa, jogando em casa, nesse caso, não sei, o Cruzeiro é o mandante desse jogo? Ou o América? O Cruzeiro é o mandante, o jogo é no Mineirão. O Cruzeiro é o mandante, né? O Cruzeiro é o mandante, jogo 19 horas, no sábado, terá jogo do Rio também, né? Exatamente. Mas independentemente desse jogo, do Cruzeiro ser o mandante, o América está jogando em casa, porque joga em Belo Horizonte. Em casa mesmo seria se fosse Independência. Mas então o América vai correr atrás desse prejuízo que deixou perdendo jogos e empatando jogos aqui no Independência. Para você, Ronan Oliveira, a gente já pode falar alguma coisa deste clássico que vai ser naturalmente muito interessante? Vai sim, Orlando, vai ser muito interessante, até mesmo porque, pela pontuação das duas equipes na tábua de classificação do Campeonato Brasileiro da Série B, o América com 8 pontos ganhos, o América entusiasmado principalmente por essa questão dessa classificação sofrida no apagar das luzes aí na Copa do Brasil. E o Cruzeiro também, o fator psicológico vai contar muito para esse clássico, né? Um jogo regional, bem nosso aqui. Se o Cruzeiro não conseguir essa classificação da Copa do Brasil, que pode acontecer, até mesmo porque
o revés que o Cruzeiro sofreu aqui foi muito grande, né? Então, enfim, o Cruzeiro vai ter que se explicar. O Cruzeiro está perdendo o direito de perder, Orlando, e essa é a grande verdade, porque ele não pode se distanciar muito do quarto colocado. Então, o América, entusiasmado pela classificação, se afirmando ainda mais no Campeonato Brasileiro da Série B, e o Cruzeiro tendo que pontuar a todo custo, a todo instante, para não ficar muito longe do G4 do Campeonato Brasileiro. Então, teremos um jogo, sim, bastante estudado, bastante disputado e muito interessante nos seus mínimos detalhes para o próximo sábado. Bom, quando a gente voltar a falar do Cruzeiro, quando a gente for falar do Cruzeiro, meu caro Felipe Minto e companheiros, a gente volta a falar deste clássico. Agora eu quero falar do Atlético, que estão me chamando a atenção aqui, do Atlético, eu sou Orlando, o Atlético joga hoje. Então vamos chamar a Ruth Martins. Ruth, Atlético hoje diante do Tombense lá no Mineirão, né? Claro, o Atlético é totalmente favorito, mas até onde esse favorito será aproveitado diante desse time do Tombense, que agora é uma incógnita. Estava bem, mas de repente deu uma vacilada aí. Orlando, o Tombense ele não vem de um bom resultado, né, na Série C, e o Atlético também não. Então a gente sabe que os dois times precisam aí se reafirmar, vamos dizer assim. O que eu vejo, lógico, tem um favoritismo sim do Atlético, mas o Atlético precisa ter mesmo uma postura muito firme dentro de campo, porque se a gente for analisar como que foram os gols que ele tomou nos últimos 2 jogos, não é muito difícil para o Tombense também fazer isso, né? Aguardar ali, tentar roubar aquela bola na marcação alta ali que o Sampaoli gosta e conseguir um contra-ataque, fazer um gol e depois amarrar o jogo. Tem que acertar a pontaria, no caso do Atlético precisa acertar a pontaria, porque está tendo esse problema também, né? Em relação a fazer os gols aí. E tem que ter muito cuidado também com o Rubens, né? Com o artilheiro do campeonato, porque não é artilheiro à toa, né, gente? Então, acho que tem que ter mais essa questão toda aí. Meus amigos, eu quero a palavra agora do Felipe Minto, mas eu vou contar para vocês, que são mais jovens, algumas frases, digamos assim, que nós, repórteres do passado, a gente falava muito, eu usava muito isso, né? Quem joga para empatar perde o jogo, quem tem um não tem nada, e quem tem 2 tem 1, em termos de gols, evidentemente. Quem tem 1 gol não tem nada, que é um golzinho ali que pode aparecer, tira a vitória. Quem tem 2 tem 1, porque também é um placar meio perigoso. Mas o Tombense jogando para o empate, né? Esse empate seria, a princípio, 0-0, pode depois ser 1-1, 2-2, sei lá, mas a princípio é não levar gols, se não levar gols, ele vai para outra partida com mais vantagem ainda. Ô Felipe Minto, o que você acha? Como é que vai entrar? Como é que o nosso Eugênio Silva, que já participou desse programa aqui, no Jogada de Classe, alguns dias atrás, como é que ele vai entrar diante do Atlético? Eu acredito que a postura do Tombense vai ser uma postura mais defensiva, natural, pela vantagem dos 2 empates que o Tombense tem, e por jogar contra um grande time do futebol brasileiro, contra o Atlético, que é um grande time da primeira divisão. Eu espero que o pessoal de Tombos, o time do Tombense, esteja privilegiando o Campeonato Mineiro e deixando um pouquinho de lado a Série C, porque o início do Tombense na Série C foi muito ruim, né? A gente esperava muito mais. Pelo que a gente viu do Tombense no Campeonato Mineiro, se esperava muito mais no Campeonato Brasileiro. E são 2 derrotas em 3 jogos, começou muito mal. Então, talvez eles estão com a cabeça na final do Mineiro ainda, 2 jogos agora nessa semana, quarta e domingo, para depois entrarem firme no Campeonato Brasileiro da Série C. Porque o que a gente via no Campeonato Mineiro era um time muito bem organizado, com o Ibson comandando o meio-campo, e até me causou surpresa esse início tão ruim do Tombense na terceira divisão. Hoje é um outro campeonato, é decisão, o Tombense tem a vantagem do empate. Então, acho que é isso, é aquele jogo ali atrás, esperando uma bola alta, talvez para o Rubens, que se coloca muito bem, tem uma bola aérea forte, foi revelado no América, talvez está com a melhor fase da sua carreira, né? Teve oportunidades no América, não aproveitou tão bem, rodou alguns outros times e agora está na melhor fase da sua carreira. Mas acho que a Tombense vai jogar por uma bola, talvez uma derrota por um gol de diferença hoje para reverter no domingo, mas é um jogo difícil, tem um time bem organizado, o Tombense. Ok, Pedrinho Baterias, há mais de 50 anos, líder absoluto no mercado de baterias em BH.
4 lojas bem localizadas para atender com rapidez, com segurança e com conforto o seu consumidor. Pedrinho Baterias no Sion, tem também na Renascença, tem no bairro Planalto e tem uma lindíssima loja para atender muito bem também o povo contagense, os meus amigos lá de Contagem. Pedrinho Baterias tem as melhores marcas para todos os carros. E não dorme no ponto, fica aberto até às 2 da manhã, mesmo com esse frio danado que faz em BH, fica aberto até às 2 horas da manhã. Antes de ouvir mais algum companheiro, eu vou chamar a entrevista do Mariano, falando sobre essa primeira partida da fase final do Campeonato Mineiro. Roda aí. É um campeonato diferente, é uma final, e temos que encarar, como eu falei, de uma grandeza, né, importantíssima aí para o decorrer do Campeonato Brasileiro. Como eu falei, vamos buscar o título, o foco nosso é essa final, né, esses 2 jogos da final, né, e ganhando, com certeza, vai dar uma confiança muito maior para a gente no decorrer do campeonato. Como você mesmo frisou, estamos vindo de 2 derrotas, mas, né, esse título aí, creio eu que pode mudar tudo, né, como eu falei, principalmente a confiança dos jogadores, né, de seguir, né, buscando o nosso objetivo também no Campeonato Brasileiro, que é ser campeão. Ok, tá aí o Mariano, que pode aparecer no jogo de hoje à noite, às 9h30, no Mineirão, e vamos ver o que vai acontecer, né? Eu tenho que... Sim, rapidinho, nós temos 4 no intervalo, vai lá. Me permita só complementar uma coisa. Muita gente está falando, achando que talvez o São Paulo ele vá utilizar um time muito alternativo, né? Por ser o Campeonato Mineiro, por querer talvez dar aí um descanso para alguns jogadores e tudo. Mas, assim, conhecendo um pouco da postura do Sampaoli, do tanto que ele é competitivo e está em busca desse primeiro título aqui no Brasil, eu acho que hoje ele vai com um time bem forte, tá? E aí o Tombense vai ter uma parada muito dura, porque além da dificuldade de descobrir como ele vai jogar, né, taticamente, como que vai barrar esse time aí taticamente, eu não acredito, assim, que vai entrar base, que vai entrar esses jogadores menos utilizados, não. Claro, também concordo com você nesse aspecto, até porque isso é achismo, tem que encerrar, gente, é rapidinho, é um achismo meu, que a própria diretoria deve estar, entre aspas, cobrando dele um resultado positivo, porque seria o primeiro título do Dr. Sérgio Sete Câmara. Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouquinho.